Olá, hoje vamos conversar sobre o propósito da vida. Por que vivemos? Qual o sentido da vida? Muitas vezes achamos que o propósito da vida está em realizações pessoais, como uma profissão bem-sucedida, realização financeira ou mesmo a própria felicidade. Porém, o propósito ele vai muito além disso. É maior que todas essas coisas, maior que família, carreira, maior que as ambições. Vamos começar citando uma frase. O propósito é o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Isso é o que cria a verdadeira felicidade. Então, repetindo, o propósito é o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Isso é o que cria a verdadeira felicidade. Essas palavras são de Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, durante o discurso à turma de formandos ao receber seu diploma honorário na Universidade de Harvard. Segundo Aristóteles, filósofo grego, a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Um propósito de vida é o que direciona toda a nossa trajetória existencial. Ele geralmente se fundamenta em nossas crenças e valores. Dessa forma, também é importante salientar que temos capacidade de criar mentalmente o futuro e, com isso, desenvolver um planejamento para abrigar um propósito. Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, o ser humano precisa de água, de comida e de sentido. Nos alimentamos de sentido. Dessa forma, nós, a partir desse conceito de sentido, de propósito de vida, começamos a entender o que é e qual é realmente esse propósito. É o primeiro passo para nos darmos conta se já realmente o encontramos ou não. Então, o propósito ele deve ser encarado como um legado que deixamos no mundo e na vida das pessoas à nossa volta. Precisamos encontrar o sentido naquilo que fazemos e não fazer apenas o que disseram que é preciso. Desde a antiguidade, o homem tem questionado qual o sentido da vida humana. A filosofia, as religiões humanas e até a ciência médica têm se proposto a responder essa pergunta. Mas a Bíblia diz muito claramente que o verdadeiro sentido na vida é a glória de Deus. As pessoas procuram olhar filosoficamente, religiosamente ou cientificamente para o propósito da existência humana e buscam explicar certos questionamentos que permeiam o relacionamento do homem consigo mesmo e com o mundo em que ele está inserido. Como vimos no conceito de Aristóteles, no geral, a filosofia aponta a felicidade como sendo o sentido da vida, embora o conceito de felicidade não seja o mesmo nas diferentes correntes filosóficas. Já as várias religiões humanas falam sobre o sentido da vida, cada qual de acordo com suas crenças. Mas no final, em quase todas as religiões, persiste alguma ideia relacionada a fazer o bem e ao contentamento pessoal.
Por fim, a ciência médica fala do sentido da vida considerando a complexidade das necessidades fisiológicas que devem ser satisfeitas para que o corpo humano possa ser preservado vivo. O ser humano não vive apenas para satisfazer suas necessidades. Ele busca o sentido que lhe dê uma razão de ser de sua existência. Interessante que nessa busca nós temos o conceito essencial que é de espiritualidade. E veja o conceito de espiritualidade dentro de uma revista médica publicada em um jornal científico, que diz assim: espiritualidade leva o indivíduo a compreender e encontrar propósitos e significados da vida. É a experiência subjetiva que pode existir dentro e fora do contexto da religião. Então, repetindo o conceito de espiritualidade numa revista médica, que diz que a espiritualidade leva o indivíduo a compreender e encontrar os propósitos e o sentido da vida. É a experiência subjetiva que pode existir tanto dentro como fora das religiões. Então vejam, é uma revista médica citando que a espiritualidade é o caminho para a gente encontrar o propósito da vida. E nesse meio, também é interessante a gente lembrar o conceito de autotranscendência, em que significa ir além de nós mesmos, agindo pelo bem de alguém ou de uma causa maior. Ou seja, quando saímos de nós e passamos a procurar, a defender uma causa muito maior de nós começamos a encontrar esse significado e um propósito da nossa vida, porque isso é um motor que nos leva a viver, um oxigênio que nos faz ir à frente, seguir adiante, ou seja, a partir do momento que nós temos um propósito da vida. Lembrando que a verdadeira espiritualidade não é evidenciada pela quantidade de conhecimento que nós temos, mas pelo tanto que amamos os outros. Isso nós já falamos várias vezes aqui, que é o conceito-chave do Evangelho de Jesus. Porém, a parte da palavra de Deus, nenhuma religião, ciência ou sistema filosófico é capaz de apontar adequadamente o significado da vida. Mas porque então somente a Bíblia pode nos dizer de forma acertada qual o sentido da vida? Muito simples, porque na Bíblia contém a palavra de Deus. E ninguém melhor do que o nosso Criador para responder qual é o propósito da nossa existência. A palavra de Deus explica quem nós somos, por que estamos neste mundo e para onde estamos indo. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência da soberania de Deus na criação. A existência do homem não é fruto do acaso, não é o resultado de uma combinação aleatória de fatores que em algum momento forneceu condições necessárias para o surgimento e desenvolvimento da vida. A existência humana não é um acidente, é um plano de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, e no final de seus atos criativos, ele criou o homem e a mulher. Gênesis 1. Mas por que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem? Deus não precisava ter criado nada do que existe para ser mais ou menos divino. Isso significa que Deus criou o mundo e deu sentido à nossa vida, porque assim ele achou por bem fazer. Esse sentido, porém,
não é outro senão aquele que objetiva a glória do próprio Deus. Em segundo lugar, precisamos ter consciência de quem nós somos. A Bíblia diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro, a não ser refletir Deus. Portanto, cada ser humano é uma imagem que testemunha a existência do Criador, ainda que essa imagem esteja desfigurada pelo nosso desvio de tentarmos seguir o nosso ego. E quando então erramos o alvo, estamos numa condição chamada pecado. Então nós precisamos compreender qual deve ser o nosso relacionamento com o Criador. Deus nos criou porque precisava de nossa... Ele não criou a gente porque precisava de nossa companhia. Ele existe por toda a eternidade, completamente satisfeito em si mesmo. Mas também é verdade que Ele nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele. E essa verdade, sem dúvida, é profundamente reveladora no que diz respeito ao sentido do homem. Por conta, então, do nosso erro de seguirmos a nós mesmos, o nosso ego, que é chamado aí de pecado pela teologia, o ser humano ficou desconectado de Deus, ou seja, essa comunhão foi perdida. Mas Deus enviou seu Filho para que através dele o homem pudesse ser reconciliado com o Criador, ou seja, fazer uma reconexão. A Bíblia diz que a obra redentora de Cristo é o ponto alto da manifestação da glória, da graça de Deus. Está lá em Efésios 1. Então, aquele que foi resgatado por Cristo entende que o sentido da sua vida não se esgota neste tempo presente, mas se estende por toda a eternidade. Cada um de nós possui uma vocação que está em harmonia com nossos talentos, os dons e habilidades naturais. Então, devemos direcionar tudo isso de modo a expressar a compreensão que temos acerca do sentido da vida. Isso significa que em tudo o que fazemos devemos objetivar a glória de Deus, sermos a imagem de Deus no mundo, em nossa profissão, para todos que tivermos contato. Qual a imagem de Deus? Jesus, né? Quando Felipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus fala, vocês estão tanto tempo comigo e pede para eu mostrar o Pai, olhe para mim, vocês estão olhando para o Pai. Então nós temos um modelo que é Cristo, por isso que nós temos que ser a imitação de Cristo, sermos cristinhos, isso é que é ser realmente cristão, porque sendo assim, nós estamos sendo a imagem de Deus. O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo bem prático disso. Ele diz, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Está lá em Colossenses 3. Portanto, independentemente da vocação pessoal de cada um, seja um médico, um motorista, um advogado, um garçom, um professor, um pastor ou um ajudante geral, todos devem glorificar a Deus através de sua vocação. Porque a partir do momento que sou criado, imaginando sempre que somos o corpo de Cristo, ou seja, somos células de um grande organismo, a partir do momento que eu desempenho o papel no qual Deus me deu o dom para fazer, eu estou no meu propósito de vida. E automaticamente estou dando glória a Deus dessa forma. Que Deus nos abençoe com esse entendimento, porque é essencial
termos essa consciência que fazemos parte de um grande organismo. Então, se eu sou uma célula do nosso corpo, por exemplo, se eu sou uma célula do coração, eu estou bombeando sangue o tempo todo. Se eu sou uma célula da pele, eu estou lá protegendo o corpo. Se eu sou um neurônio, eu estou aí desempenhando as funções cognitivas e intelectuais. Então, se eu sou uma célula do coração, qual é o meu propósito de vida? Bombear o sangue. Qual é o sentido da minha vida? Manter todo o organismo vivo e todo o organismo em harmonia. Se eu sou uma célula do sangue, estou levando oxigênio. Este é meu propósito de vida. E qual é o meu sentido da vida? Manter a harmonia em todo o corpo vivo. Então vejam, todas as células, todos os seres humanos, cada um tem um propósito, cada um tem um dom, tem um talento diferente, que desempenha funções diferentes em um grande organismo. Desempenharmos a nossa função, um dom que nós recebemos, nós estamos fazendo o nosso propósito de vida, para um sentido muito maior que todos nós, que é a harmonia desse grande organismo que é o próprio Deus. Um grande abraço no coração, que Deus abençoe.